Bom dia a todo mundo me escuta bem? Queria antes de tudo agradecer o convite do museu. Para mim é uma honra ocupar esse lugar que antes de mim já foi ocupado por tantas outras pessoas importantes na definição do estudo, né, do campo de estudo da história da arte no Brasil. A história desse museu também é muito importante para todos nós, né? A coleção que ele preserva, guarda e exibe é também um motivo de muito orgulho para nós e é também uma fonte inesgotável de inquietações, de indagações, de pesquisa, e um pouco é essa trajetória que eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Eu venho de um primeiro contato com o museu para organizar uma pesquisa ao redor dessa coleção, que é a coleção inglesa, e vocês vão perceber nessa apresentação que é uma coleção multifacetada. Ela tem um núcleo duro, vamos dizer assim, um centro de atenções, que é o final do século XVIII, início do século XIX, é um período ao qual eu venho me dedicando já há algum tempo, mas além disso ela possui alguns exemplos de exceção, do século XX, por exemplo, ou de antes, século XVII até século XV, e um pouco a minha tentativa é de indicar as características que essa coleção tem e também um pouco relacioná-la com a produção, com o arco de produção geral, sobretudo da Inglaterra, alguns casos também da Escócia. A gente, né, enfim, põe tudo no pacote da arte britânica de maneira geral, mas esse aqui é uma coleção bastante ligada ao mundo inglês, de fato. Para além disso, uma parte mais adiante, mais para o fim dessa exposição, eu vou tentar relacionar também algo que é parte da minha investigação, que é conectar a coleção do MASP a outras coleções existentes no Brasil, nesse momento particularmente de pintura a óleo, portanto, né? Não tratei tanto da aquarela e do desenho nesse momento, que é um outro universo, particularmente quando se pensa nos artistas viajantes que estiveram no Brasil de origem inglesa ou britânica, né? Então aqui eu vou tentar traçar um panorama dessas outras coleções que imediatamente me ocorrem, né? E às quais eu pretendo me dedicar nos próximos, talvez 2 ou 3 anos como pesquisador, né? Então, além da pintura a óleo, a gravura, né? E o desenho, aquarela, enfim, desenho a lápis ou carvão, que seja, e aquarela num outro momento, porque requer um tratamento especial. Bom, nós temos uma figura de boas-vindas, né? Elizabeth II, esse é um acaso, né? Enfim, para quem conhece a história do museu, sabe que lá em 8 de novembro, quando se inaugurou essa sede do MASP, que a gente visita agora, num golpe, né? Mais um golpe genial de publicidade, nós tivemos a Rainha Elizabeth, que então passeava, né, com seu iate a caminho da Austrália, me parece, enfim, por interferência enfim, do Assis Chateaubriand, a gente tem esse convite para que ela descerre enfim, a bandeira e inaugure o museu, né? E já, como vocês veem, com os cavaletes, famosos cavaletes de vidro, o piso, já como a gente tem no último andar. Então, em parte, essa é só uma figura heráldica para abrir essa fala. Por que eu me interessei pelo estudo da arte na Inglaterra e por que retornei a ele muitas vezes, e particularmente nesse período que eu indiquei a vocês? Bom, sobretudo porque a partir do século XVI, o que nós percebemos é que, de fato, não há o que se chama, o que se convenciona chamar de uma arte inglesa. Os ingleses têm, naturalmente, uma produção importante durante a Idade Média, uma produção importante entre o século XV e XVI, mas, aparentemente, um fenômeno curioso, em meados do século XVI, faz com que esse modelo comece a ser substituído por alternativas que chegam do continente, né? Nesse caso, chegam do norte da Europa. Nós temos aqui, por exemplo, já um caso da coleção do MASP, do Holbein, de Hans Holbein, que, transferindo-se para a Inglaterra, transforma-se no grande retratista, né, desse período, desse momento na corte inglesa. Então, nós temos uma espécie de adaptação desse gosto europeu, ou uma transformação do gosto local por influência nessa nova
desse novo modelo que aporta na Inglaterra, e uma transformação de fato na produção artística, um interesse peculiar e muito persistente pelo retrato e uma paulatina substituição de linguagens que prevaleceram durante o período Tudor por essa linguagem um pouco mais ligada à tradição retratística do norte da Europa. Esse tipo de retrato que nós não só vemos a figura, mas muitas vezes um fundo que nos faz lembrar um tipo de esmalte, né? Como se fosse uma figura de esmalte, e o retrato, né, o personagem bastante recortado contra esse fundo. Nesse caso, na reprodução, nós não conseguimos ver de maneira muito precisa, mas na altura ali do pescoço do personagem, nós temos também a identificação com o nome e a idade, né? Então, num tipo de código de... Acho que minha luzinha se foi. Num tipo de código de representação retratística, então, que vai transformando aos poucos a linguagem artística local. Esse fenômeno de adaptação voltou a ocorrer no período em que eu estudo pelo menos mais 2 vezes. Então, durante o período seguinte, né, então durante o período Stuart, nós vamos ver o mesmo fenômeno acontecendo, quer dizer, uma espécie de transição, né? Essas dinastias, à medida que vão se sucedendo, de alguma maneira, importam também gostos distintos. Nesse caso, no século XVII, vindo igualmente do âmbito flamengo, né, com Anthony van Dyck, um artista que era um colaborador de Rubens, que já havia também produzido pintura para os ingleses, particularmente, né, a gente lembra do Banqueting House, do antigo Palácio de Whitehall, que é um trecho do antigo Palácio Real que ainda sobrevive em Londres, essa decoração que é feita então para celebrar a ascensão dos Stuart ao poder, uma alegoria a Jaime I da Inglaterra. E aí, de fato, nós vemos de novo que esse recurso à pintura flamenga, é o modelo da pintura flamenga do século XVII, modifica uma vez mais ou inaugura um novo gosto na tradição pictórica dos ingleses. Embora esse não seja um retrato específico do âmbito inglês, é um retrato produzido, na verdade, na Itália, ele indica já alguns dos códigos que nós vamos ver reproduzidos, tanto na pintura do Van Dyck enquanto na Inglaterra, mas também numa retratística de produção especificamente inglesa que vai se estabelecer, como, por exemplo, Peter Lilly, que também é um pintor de origem flamenga, mas que tem a carreira basicamente associada ao âmbito inglês, né? E aqui sim, todas, bem, enfim, enquanto não houver indicação de outro museu, as peças são do MASP, tá certo? Quando a peça vier de uma outra coleção, eu indico. Então, essas obras, quando, né, não há uma referência, pressuponham que elas estejam aqui na casa. Então, já um código mais claro dessa retratística, não só pela maneira de executar os tecidos, sobretudo, características, né, do Anthony van Dyck, depois o gestual, né? Alguns autores lembram sempre que ele, enfim, atuando na corte do Carlos I, captou essa espécie de melancolia que era característica desse período na corte inglesa, não só através do gestual, mas muitas vezes através da indumentária. É comum que nós vejamos, por exemplo, tanto no Van Dyck, mas sobretudo no Peter Lilly, os nobres retratados com a manga desabotoada ou a gola também um pouco mais frouxa, numa espécie de relaxamento, né, uma nonchalância, assim, que é ao mesmo tempo informal e melancólica, e se lembra muito, se descreve muito, se debate sobre os gestos, as mãos e os dedos alongados, às vezes com bastante delicadeza, às vezes, vamos dizer, esteticamente deformados, para enfatizar essa característica de uma sofisticação ou de uma delicadeza, e se louva bastante também a maneira de executar os tecidos e as rendas, né? Isso é uma novidade dentro nesse âmbito em que ele se instala, né? E é um artista que se instala de fato com um ateliê e capta toda a nobreza como clientela, né? E instala também, traz ao âmbito inglês uma maneira de produzir a retratística que é também nova, quer dizer, uma escala de produção e uma velocidade de produção
e um modo de pintar, ou seja, com o mestre se dedicando a determinadas passagens e relegando aos aprendizes outras tantas que são de importância secundária, vamos dizer assim, né? E depois esse mestre retornando para os retoques finais. Então ele inaugura uma espécie de empresa, né, de retratística que vai ter grande êxito não só entre a nobreza, mas também entre a aristocracia. Então essa retratística ela alcança uma popularidade bastante acentuada, né, e define um modelo que vai persistir século XVII adentro, né, inclusive no período da Restauração. Esse é um outro ponto também interessante em relação a esses fluxos que a Inglaterra sofre, vamos dizer assim, ou pelos quais ela passa em termos históricos, né? A essas trocas de dinastia, em geral, também nós podemos pressupor rupturas, né? Rupturas que às vezes são violentas, como foi o caso de 1649, né? Com a decapitação do Carlos I, depois a República, né? Com Cromwell, e depois a Revolução Gloriosa, em 1688, mas já com o retorno de Carlos II, e por fim, na passagem ao século XVIII, a substituição dessa casa por uma outra, chamada Casa de Hanover, né? Então os reis de origem alemã, que também vão provocar uma mudança de gosto. Esses reveses históricos provocam também alterações, suspensões, a persistência de modelos, e esse fluxo, ou essa ideia de uma adaptação, me interessou sobremaneira como antídoto a uma espécie de hipernacionalismo, né? Embora a gente fale hoje de uma escola inglesa, que é essencialmente a escola do século XVII, de transição do século XVIII ao XIX, né? A ideia de uma escola nacional durante esse período era mais tênue, né? Havia, sim, esquemas de mecenato, ou mecenato régio definindo um gosto, às vezes através da coleção. As coleções passam a ser extremamente importantes também como modos de exibir a nobreza. Isso é um caso importante também quando nós falamos do Carlos I. É alguém que, de fato, compra coleções da nobreza italiana e traz essas coleções à Inglaterra como modo de não só ostentar ou de apresentar o seu lugar nessa estrutura hierárquica, mas também de preservá-la como informação visual, né, e estimular, de alguma forma, esse mecenato também entre a aristocracia. Quer dizer, o que também me interessou nesse contexto social de análise de consumo e produção de arte no âmbito inglês foi essa espécie de visão muito precoce do papel das classes mais elevadas, ou das elites, ou mesmo da aristocracia e da nobreza, como propagadores das belas artes ou das artes visuais, ou, em certa medida, também do patrimônio clássico, né? Da transmissão do patrimônio de gosto greco-romano, que é uma das características, sobretudo a partir de finais do século XVII, dessa aristocracia e dessa nobreza. Então, embora a gente fale aqui especificamente de pintura, é um fenômeno que alcança também a arquitetura, alcança a escultura, né? E há um progressivo desenvolvimento dessa maneira de pensar o papel do aristocrata e do mecenas também nessa sociedade. Se nós conhecemos, então, através da coleção do MASP, essa característica, eu mencionava para vocês agora há pouco, não só o gesto, o cuidado nos trajes, no caso também a espada, né? Muitas vezes essa indumentária é uma indumentária de aparato, né? De fato. É muito comum, por exemplo, que nas festas oficiais da corte, quem fosse convidado, enfim, membros da aristocracia que não possuíssem essa indumentária, que pudessem alugá-la, por exemplo. Então você chegava a um palácio, chegava a Hampton Court, se você não tinha, você alugava a sua espada, alugava chapéus, alugava os cavalos e se apresentava da maneira adequada. Então, essa aparência do retrato também traduz um certo lugar, né, que esses personagens deveriam ocupar, e que esse lugar, então, era traduzido através dessa indumentária e também da postura. Se nós vemos na coleção do MASP uma retratística um pouco mais discreta em termos de dimensões, né, nós lembramos que a figura do Van Dyck, na verdade, vai ser eternizada, né, enfim, vai ter sua fama consolidada a partir da introdução desse modelo de retratística que reproduz, de fato, a presença do nobre de maneira muito efetiva, né, introduzindo no país uma escala de pintura, né, vocês veem, são dimensões já
de caráter monumental, muitas vezes aqui, como nesse caso, sugerindo a estatuária equestre, né, que nós veríamos, por exemplo, na tradição italiana desde o século XV, sobretudo no XVI, mas também esse elemento de inobilitação, quer dizer, um grande arco de triunfo com essa espécie de cortinado, né, de damasco que pende da estrutura arquitetônica, também eternamente o brasão coroado, né, e nós devemos, sobretudo, pensar que essa é uma peça que pertence à coleção real. Eu falava agora há pouco para vocês sobre a ideia do rei ou da aristocracia como colecionador, colecionadora, né? Em grande parte, esse patrimônio retratístico ligado diretamente à história da coroa, ela permanece nas coleções reais. Existe uma divisão, né? Quando nós visitamos, por exemplo, ou vamos ao site da National Gallery, ou vamos ao site da National Portrait Gallery, Tate Britain, Tate Modern, essas coleções são, vamos dizer, são abertas e são públicas, né? Eventualmente frutos de aquisição ou de doação, mas existe um segundo patrimônio, que é o patrimônio diretamente ligado à Casa Real, e esse permanece em parte nos palácios reais, que eventualmente são abertos à visitação, e em grande parte guardados nas coleções reais, nos arquivos e nos cofres, enfim, nas reservas. E isso é bastante impressionante, porque para o que está visível, né, para o que é para nós visível, corresponde talvez, não sei, uma quantidade de 5 a 8 vezes maior de obras guardadas. Então, assim também falava sobre Holbein, os famosos desenhos do Holbein, o retrato de Jane Eyre, por exemplo, famoso, desculpa, de Jane Grey, já pulando a literatura, mas de Jane Grey, os retratos dos aristocratas do século XVI, tudo isso fica guardado, por exemplo, nos cofres ou na reserva no Palácio de Windsor. O Palácio de Windsor, por baixo, né, enfim, o subsolo do Palácio de Windsor, é essencialmente um laboratório de restauro, né, e ali particularmente se guardam os livros, os papéis, as gravuras, os desenhos, e as fotografias. Então, a torre central do Palácio de Windsor, do Castelo de Windsor, é um grande laboratório de restauro e um arquivo fotográfico. Então, nós não temos muito essa dimensão, essa coleção ela permanece, de fato, em parte reservada para os usos comerciais ou mesmo para exibição junto da administração geral da Casa Real na Inglaterra, né, assim também como os retratos oficiais. Esse é um retrato particularmente importante, não só pela dimensão e pelo grau de novidade que ele implica, né? Obviamente a gente reconhece também elementos que deviam ter sido comuns a Van Dyck, se fala mesmo da tradição da pintura espanhola nesse momento, né? Nós pensamos também na herança que a pintura espanhola tem de Tiziano, e esse é um modelo claramente apontado pelo Van Dyck e pelo próprio Carlos I, como um guia para essa estrutura, né, enfim, monumental que ele deseja construir como uma espécie de monumento à presença do rei. E essa monumentalidade da presença, ela derivava também da maneira com que esse retrato era apresentado, e geralmente, nesse caso específico, numa galeria que existiu no Palácio de St. James. Então, quando os convidados entravam nessa galeria, não é exatamente esse ambiente, já vou explicar o que é, mas quando os visitantes entravam nesse ambiente, ao fundo da galeria, a primeira coisa que viam era a estrutura do monarca a cavalo nesse arco de triunfo. Então a presença dele era ali constante. Esses palácios, e esse no caso é o Palácio de Hampton Court, e o que nós estamos vendo aqui é a antiga Galeria dos Cartões. As galerias são uma espécie de adaptação da loggia italiana, bastante comum nos palácios da monarquia inglesa, e, em geral, eles têm essa estrutura. Vocês percebem, é uma parede corrente, né, uma parede contínua, com espaço para exibição das obras de arte, ou pintura ou escultura, geralmente no plano superior. Então, no caso, são os cartões que hoje nós podemos ver no Victoria and Albert Museum, os antigos e famosos cartões de Rafael, não é? E, ao fundo, uma espécie de zona de privilégio, ou seja, uma parede que, na verdade, funciona como o final de um eixo de deslocamento e onde era possível, por exemplo, colocar-se um retrato importante, como foi o caso da escultura equestre do Carlos I. Do lado de cá, o que nós temos são janelas, portanto, a iluminação acontece dessa forma, a luz penetra na sala
nesse ângulo, de maneira a possibilitar a visão, e elas são mesmo galerias, geralmente são espaços que conectam ambientes de relevância. Esses espaços dos castelos ou dos palácios mais modernos são pensados como ambientes de sucessiva privacidade, portanto você entra no segundo piso, no piso nobre, há uma sala de acolhimento, uma sala da guarda, você transita por um ambiente um pouco mais íntimo, atravessa a galeria, chega na câmara de antepresença do rei, quer dizer, você vai sucessivamente galgando esses espaços até chegar de fato à presença definitiva. Então havia uma divisão e uma função para essas galerias que era também de, enquanto se transita entre esses espaços, que se pudesse perceber a magnificência do monarca através da observação do retrato, da escultura, da pintura, fosse ela produzida na própria Inglaterra, fosse a produzida na Itália ou na França, mas sobretudo na Itália nesse momento, e que era então exibida quase que como um troféu. Então há uma conexão muito direta entre a arquitetura, o aparato, a ideia mesmo da retórica, da representação do monarca e o espaço, e esses espaços de conexão ou de trânsito nos palácios. Esse então Hampton Court, mas é comum que nós víssemos também, houve uma versão exposta em Kensington Palace, do mesmo retrato equestre. Então essa é uma visão moderna do restauro que se fez no Palácio de Kensington, está aberto ao público já há cerca de 4 anos na versão mais nova. Enfim, é uma série de intervenções, o teto, isso não tem que ver com a estrutura original, uma decoração que se fez a posteriori, e mesmo a disposição das telas e das esculturas. Mas é para que a gente recupere um pouco a visibilidade ou a visualidade associada à escultura, à pintura que nós acabamos de ver. Ou também nas reproduções do William Henry Pine, esse é um artista bastante interessante. Vocês veem aqui uma outra disposição da mesma tela, agora na chamada Queen's Presence Room, ou seja, a câmara de presença da rainha, quando ela chegava até aqueles que haviam visitar ou fazer a corte, no Palácio de Windsor. Isso aqui em 1819. Ou seja, a monarquia de fato usa ou utilizava e segue utilizando esses objetos também como formas de elaborar discurso. Para nós é um bocado abstrato, enfim, os governos republicanos também fazem isso, em grande medida. Eu me lembrava agora há pouco, vendo, enfim, um arquivo que eu tinha separado, a presidente Dilma Rousseff, com um Antônio Bandeira no fundo, e também com esculturas do século XVIII em Minas Gerais. São retratos oficiais das salas do Palácio do Planalto, em que há também obras de arte com as quais essas autoridades se fazem representar. Nem sempre nós nos lembramos dessa chave interpretativa, mas ela também ocorre nas repúblicas. São ambientes de aparato, assim como no caso da monarquia inglesa, que é um caso bastante radical. Nessa ocasião de 2013, quando fiz a visita para o Kensington Palace, se preparavam gravuras do Poussin e Claude Lorraine para os novos apartamentos do príncipe Philip e de Catherine. Então, é parte da coleção, eles precisam de um kit, paisagem, pintura de história, retratística, que assegure e que demonstre a sua genealogia, e isso é preparado nas coleções reais e é, enfim, exposto finalmente como um discurso oficial. Então, isso persiste como tecido histórico e como matéria passível de manipulação. Eu chamava a atenção para o William Henry Pine porque esse é um aquarelista, vamos dizer, um pintor, que faz o registro dos palácios reais nessa altura. Há uma série de mudanças e de reformas que se começam a fazer nessa altura. Esse é um período de, enfim, de bastante alteração, de bastante mudança no âmbito da corte inglesa. É o período do Jorge IV, enfim, posterior à Revolução. Então, é um momento também de expansão, é um momento vamos dizer assim, de prestígio bastante particular da Inglaterra, dado o contexto enfim, o papel que ela assumiu nesse momento na Europa. Então, para que se preservasse a visibilidade, ou que se preservasse a aparência e, inclusive, a disposição dos objetos nessas salas, esse artista percorreu os diversos palácios e deixou para nós registros. Então, é precioso. Isso é uma tradição que se manteve também durante o século XIX e elas estão reunidas em volumes. Então, nós podemos retornar, por exemplo, a 1820 e descobrir como essas salas estavam mobiliadas, com que tipo de objetos, com que tipo de esculturas. Então, essa obsessão também pelo registro do espaço me interessou
dentro desse sistema, enfim, dessa maneira de pensar a preservação do patrimônio, mas também, sobretudo, do discurso visual através do desenho. E há outras coleções e, óbvio, na segunda metade do século XIX, essas coleções se tornam coleções fotográficas. Nós temos a possibilidade de voltar a 1870 e ver como era o Palácio de Buckingham, por exemplo, né? Ou no início do governo do reinado da Rainha Vitória. Isso é possível. Então, isso requer também, ou no passado, dependeu desse tipo de instrumento. Então, pensando também que essa tradição, que é aqui representada na coleção do MASP, ela é a ponta de um circuito maior e nós podemos refazer esse caminho. São sugestões também sempre para a investigação. Nós temos, então, uma espécie de corte no repertório aqui da coleção do MASP. Como eu mencionei para vocês, a grande quantidade, a maior quantidade, ou aparentemente o núcleo dessa coleção é o final do século XVIII. Passando então do século XVII, nós começamos a nos encaminhar para esse período, e a primeira obra que aparece para nós, dentro desse espectro, é essa pequena gravura, mas é uma gravura bastante interessante para nós. Ela tem por trás dela uma história bastante curiosa. É a apresentação de Moisés, a filha do faraó. É uma impressão de 1750, mas de uma pintura elaborada pelo mesmo William Hogarth alguns anos antes, e que nós encontramos no chamado Foundling Museum. Esse é um lugar profundamente interessante. Ele é uma espécie de orfanato fundado no século XVIII ainda, por esse personagem, Coram, era um capitão, Thomas Coram, e ele era uma espécie de orfanato, escola, né? Nós temos um outro personagem importante associado a esse local, e para os fãs de música vai ser um nome bastante comum, que é Handel, né? Handel escreveu música para esse ambiente, para os meninos que viviam ali. Em 1752, me parece, no Foundling, ou no antigo Hospital Coram, acontece uma das primeiras performances do Messias, que eram cantados por esses meninos. Então, era um lugar, um misto de acolhimento, mas também de educação, né, uma espécie de hospital também, e onde esses órfãos aprenderiam ofício, se possível. Isso tem, óbvio, uma ligação direta com a história da Inglaterra nesse momento, de uma espécie de industrialização crescente ou de uma ampliação da vida urbana, que faz com que, eventualmente, não só os casos de orfandade, portanto, né, enfim, de maternidade desacompanhada, ou, enfim, de abandono de crianças, haja um aumento significativo, e essas crianças são deixadas nesse local. Muitas vezes elas eram acompanhadas por bilhetes, né? Para quem já fez essa visita, havia bilhetes com o resto da roupa que a criança vestia na ocasião, para que, caso a mãe ou o pai voltassem alguns anos depois, não reconhecendo o filho que tinha sido deixado ali como bebê, ela pudesse identificar a criança pelo retalho da roupa. E esses retalhos estão todos também arquivados, e é possível fazer, né, esse retorno ali a meados do século XVIII. Né? Então, um fenômeno essencialmente urbano, né, um pouco derivado também de uma industrialização precoce e crescente, mas nos importa também pensar que o tema é um tema pensado, adequado, né, ao programa da instituição. Não é a única tela. O Foundling Museum se constituiu, ou o antigo Coram Hospital se constituiu como um núcleo que antecedeu até a criação da National Gallery, que é um fenômeno do século XIX, essencialmente, 1827, 1828, e ali nós temos uma espécie de reunião também de intelectuais, né? Falava de Handel, falava agora do próprio Coram, falava do William Hogarth, mas se nós lembrarmos, né, da novelística inglesa, nós temos um grande romance do século XVIII que tem como tema justamente a orfandade, que é Tom Jones, do Henry Fielding. Henry Fielding, que é importante para nós porque esteve também em Lisboa, então era alguém que anunciava já essa conexão entre Portugal e a Inglaterra, que perdurou e é importante para nós durante o século XIX também. E além da pintura de tema bíblico histórico, que é também dentro da produção do William Hogarth uma exceção, quase, né? Não é
um tema muito, não é o grande tema, vamos dizer assim, do William Hogarth, é a crítica social, é a sátira, né? Mas além dessa pintura, nós vamos encontrar hoje no Foundling Museum retratos dos benfeitores, do próprio Coram, de outros personagens que se ocuparam da direção daquela residência, portanto uma espécie de retratística e crônica da própria instituição. Isso é profundamente importante dentro da tradição inglesa do século XVIII, nessa retratística, como a preservação da memória, como a preservação da crônica, muitas vezes da instituição, quando não da própria aristocracia e da monarquia, né? E, por fim, pintura alegórica associada também ao tema da orfandade ou ao trabalho das crianças, né? Enfim, é uma ligação direta com o programa da instituição. O que nós temos, portanto, aqui no MASP é uma impressão dessa gravura, né? E então vocês percebam, nós podemos também decompor, e por trás dessa imagem do Moisés, então recém-retirado das águas e levado à presença da filha do faraó, existe uma história bastante curiosa e bastante intricada na rede de acontecimentos sociais do século XVIII. Isso é bastante característico desse período, independente da localização, a ideia dessa formação, a construção de uma alegoria moralizante através do tema religioso, né, mas que no fim acaba por ser uma espécie de chamado à ação, né, por essas personagens. Eu comentava do fato de que isso não é o grande tema do Hogarth, e o Hogarth vai anunciar para nós uma espécie de eixo de debate que vai acompanhar a minha explanação na sessão seguinte, e que guarda relação direta com o papel que ele criou para si mesmo dentro dessa história da pintura inglesa. Comentava agora há pouco que, não havendo uma grande tradição de pintura, né, enfim, não havendo uma espécie de raiz para essa produção visual, foi necessário ou importar esse modelo e reconstruí-lo, adaptá-lo, mas também, quando nós chegamos no século XVIII, a ideia de que é necessário definir, então, qual é esse caráter local e transformá-lo num programa a ser seguido. O Hogarth assume, em parte, essa tarefa, e ele abertamente se pronuncia contra essa espécie de importação de modelos, sobretudo o modelo italiano, e vai criticar de forma aberta essa ideia de que é necessário fazer a viagem, ou ir à França ou à Itália, para adquirir o conhecimento artístico, e diz, não, existe uma tradição característica dos ingleses. Essa característica ela vem do chamado wit, né, da crítica social com ironia, da crítica política ácida, né, e isso deve ser traduzido também no tipo de pintura que se vai produzir. Junto a isso, o fato de que nós apresentamos Hogarth aqui como através de uma gravura no primeiro momento, indica um outro caminho que ele aponta muito relevante para a pintura inglesa nesse momento, que é a ideia da constituição de processos de reprodução da pintura através da gravura. Isso também, no caso do Hogarth, trata-se de um pioneirismo, né? Ele não só elaborava as séries em pintura, a gente tem algumas séries que são bastante famosas, tem a famosa Harlot's Progress, o progresso da prostituta ou da libertina. A gente tem essa série de pinturas hoje na National Gallery, e que se transformaram mais tarde, ou que renderam séries de gravuras que se podia adquirir de maneira completa, como uma série, ou de maneira avulsa, né? E também a famosa ginger ale, quer dizer, a crítica social da pessoa, né, da personagem que bebe e deixa cair a criança. Então, há um interesse mesmo pelos assuntos do cotidiano tratados através da pintura. Essa pintura ela pode evocar eventualmente até a caricatura, e ela pode depois se transformar num elemento reprodutível que é comercializado, que pode ser adquirido, então, por uma classe média, ou mesmo pela aristocracia, de maneira, vamos dizer assim, quase que como numa estrutura de mercado moderna. Além disso, o Hogarth vai se revelar um tratadista, né, enfim, de bastante relevância para esse período, e o fato, né, enfim, esse retrato que eu trago para vocês, né, enfim, que se transforma, como vocês veem, numa segunda gravura, ele aponta para nós esse caminho, e o que nós vemos aqui sobre a paleta é a chamada Line of Beauty, e essa era a linha de beleza
a partir do qual o Hogarth acreditava ter solucionado problemas de composição. Então, embora pensando essencialmente na sátira ou criando um lugar para a apresentação desse tipo de conteúdo, seja através da pintura, seja através da gravura, ele também sistematizou para nós uma espécie de primeiro grande compêndio de análise da forma artística, de análise e crítica da produção visual, organizada ao redor dessa ideia da variedade. E a variedade, né, associada a essa linha sinuosa, quer dizer, uma linha de composição que provocasse interesse visual, interesse no espectador, no observador, ela é a chave para a compreensão da pintura do Hogarth. E junto, então, do Analysis of Beauty, que a gente vê aqui nessa, né, enfim, nessa edição de 1772, havia também um compêndio de formas de como avaliar essas proporções, né? E de onde essa ideia da linha da beleza podia atuar, criando, então, interesse visual, né? Então, ele aponta para nós todo tipo de desenho, desde o esquema e do desenho infantil até uma espécie de evolução da forma que incorporasse a tradição clássica, passando pelo tempo, né? Passando pela consciência da evolução do tempo, e também os espartilhos, né? Enfim, com a estrutura do corpo, assumindo cada vez mais a linha sinuosa, e que dessa linha sinuosa resultaria movimento, e o movimento seria o que impulsionaria o observador ao longo da tela. E a ideia da variedade, ou seja, múltiplos episódios acontecendo de maneira simultânea, né, que concentrassem em núcleos distintos a atenção do observador, né, e isso poderia ser alcançado através, né, como a gente vê aqui, numa espécie de profusão de esculturas. E é muito curioso porque enquanto nós vemos os modelos, né, escultóricos clássicos estudados aqui nessa espécie de jardim, a gente tem lá um Laocoonte, por exemplo, tem aqui um Apolo de Belvedere, mas também nós vemos o típico artista com a peruca, o saiote, quer dizer, um personagem um pouco cômico que tenta interpretar esse modelo do passado, que é mais austero, que tem uma certa limpeza, mas que aparentemente nada tem que ver com o ambiente cotidiano desses artistas. Então, há uma quase comparação, né? E esses personagens aparecem para nós de maneira quase que cômica, abertamente cômica, sobretudo quando comparados com o modelo do contraposto da escultura antiga, no Hércules Farnese, por exemplo, também, com a musculatura. Então, nós somos levados a perceber essa espécie de distinção entre o modelo artístico culto de extração clássica e o que era, provavelmente, para o Hogarth, a chave para entender a forma de representação na arte inglesa, que era algo derivado da sátira, da caricatura, né? Então, pinturas com temas de crítica política, eleições, falava então também da ideia de uma fusão com a literatura, que se apresenta de maneira bastante precoce na obra do Hogarth, não raro sendo transformado posteriormente em gravura. Então, a gente assiste nesse meio de século XVIII inglês, uma aceleração, talvez, nesses fenômenos, nesse tipo de fenômeno, que depois, no século XIX, se transforma quase que na via de regra, né, no lugar comum da produção artística. O fato de que deve haver exposições, o fato de que deve haver a reprodução, que a reprodução pode ser consumível em alguma forma reprodutível, vamos dizer assim, né, mas também que se pode fazer a crítica desse objeto, desses objetos, e essa crítica é parte da educação de qualquer cavaleiro, né? Isso é um fenômeno que vai ganhando corpo e força ao longo da segunda metade do século XVIII. Nós chegamos, então, a esse chamado núcleo duro da coleção do MASP, como eu mencionava agora há pouco. Nós temos uma série de retratos, sobretudo. O que me interessou quando me propus a começar a entender como essa coleção foi organizada. Enfim, o motivo principal, de fato, foi a questão da retratística. Ela é uma grande coleção de retratos, essencialmente, e de retratos que apontam para caminhos muito distintos dessa mesma pintura. Então, nesse sentido, ela possibilita uma análise muito rica do que foi esse contexto de fins de século XVIII e início do XIX no ambiente inglês. Nesse caso, nós temos um pintor bastante importante no âmbito posterior à Revolução Francesa, sobretudo na Inglaterra, assim como no caso ali dos
né, do registro dos palácios, que eu mencionava agora há pouco, esses retratos no período pós-revolucionário, eles assumem quase que um caráter de monumento mesmo, quer dizer, uma espécie de atestado da importância do papel desses personagens nesse processo de reestruturação da Europa. E, nesse caso, ainda um estudo para um retrato de Jorge IV, como, né, enfim, Jorge IV ainda como príncipe regente, com as insígnias da Ordem da Jarreteira, e, sobretudo, com esse tipo de uniforme, né, que vocês veem aqui com grandes laços de cetim. Essa é uma moda que ele deixou, ele abandonou mais tarde, quando se torna rei. Né, existe um personagem famoso por trás dessa troca de indumentária do Jorge IV, que é o famoso Beau Brummel. Esse é um personagem como se fosse um dandy no início do século XIX, e que diz para o Jorge IV, olha, não se usa mais nem laço, nem babado, né? Você vai andar a cavalo, você tem que ter botas, então muda a indumentária e cria para nós a figura desse monarca mais moderno, né? Abandonando de alguma maneira os trajes de aparato e assumindo uma espécie de linguagem visual um pouco mais sóbria, vamos dizer assim. Mas o que se aventa é que seja um dos estudos preparatórios para um retrato que, na verdade, está na Irlanda, em Dublin. Então, um retrato de corpo inteiro em que se vê, de fato, todo o restante da indumentária, né, para além dessa cenografia com o cortinado, né, na parte posterior, né, mas, enfim, com as mesmas feições. Ainda, né, retratos da mesma extração, e à medida em que eu for mencionando essas biografias, vocês comecem a perceber como a coleção foi alinhavada. Eu acho que, enfim, o que eu espero conseguir identificar, de fato, como se deu essa sequência de aquisições, porque as escolhas são bastante precisas nesse sentido, e nesse caso, Lord Charles Stuart, assim como no caso do Henry Fielding, que eu mencionei agora há pouco, trata-se de um personagem importante nos acordos entre Portugal, Brasil e Inglaterra no momento do reconhecimento da independência do Brasil. Então, é um personagem que viveu entre Portugal e a Inglaterra, mas que também esteve no Brasil e, enfim, associado aqui na coleção também a Thomas Lawrence, né? E nós percebemos alguns expedientes, alguns procedimentos característicos desse pintor. Foi um pintor bastante prezado nesse momento. No Palácio de Windsor, sobretudo, há muitos retratos da nobreza e há um famoso retrato de Maria II de Portugal, que esteve em Windsor na década de 20, né, ainda no rescaldo da Guerra Civil, né, ao tempo de Dom Miguel em Portugal, e há um belo retrato dela muito jovem por Thomas Lawrence. Assim como no caso do Hogarth, também o Thomas Lawrence faturou bastante com a impressão dos retratos, né, nessas primeiras galerias impressas de personagens nobres. Então há uma série de gravuras que depois são enfechadas e vendidas como livros. Então são personagens relevantes, galerias portáteis, né, museus de papel, né, como se diz, né, de homens ilustres. Então, inclusive esse da Maria I. E alguns expedientes característicos da pintura do Lawrence, sobretudo essa construção um pouco mais líquida quase da pintura, né? Vocês percebem que a primeira representação que nós observamos das insígnias, às vezes até do padrão desse manto, ou uma espécie de toalha sobre a mesa, ou no caso aqui do retrato do Jorge IV, na representação mesmo da luz sobre o cetim, em alguns momentos mesmo das insígnias e das medalhas, essa fluidez, né, também no rosto, né, essa maneira então vai se transformando em algo mais ou menos reconhecível como modo, né, essa elasticidade da pintura do Thomas Lawrence vai aparecendo como algo distintivo. Enquanto o Lawrence, no início do século XIX, enfim, numa geração um pouco mais adiante, se consolida como um retratista, é necessário que a gente recomponha também essa espécie de genealogia que a coleção do MASP nos possibilita analisar, né? Além, então, dos retratos atribuídos ao ateliê do Lawrence, nós temos Gainsborough, Joshua Reynolds, Romney. São três grandes retratistas desse último quartel do século XVIII, né? Eu anunciei agora há pouco esse debate ao redor da questão proposta pelo Hogarth, e essa questão do local e da necessidade da visita
ao exterior para a complementação da educação e do que isso gerou na meados do século XVIII. Tanto Gainsborough quanto Joshua Reynolds vão apresentar esse problema para nós, ou vão complexificar esse problema de uma forma bastante clara. No caso do Gainsborough, nós temos um pintor que, embora frequentando o ambiente londrino, embora frequentando o ambiente da corte por algum tempo, nessa década de 60 e 70, início da década de 70 do século XVIII, opta, em realidade, por retornar ao interior e viver a vida quase toda na província. Ele era de Suffolk, da região de Suffolk, no leste da Inglaterra. Ele viveu numa cidade que foi também a cidade de um outro pintor importante, sobre o qual nós vamos falar ainda hoje, que é Constable. Eles viveram em Ipswich, né, perto de Colchester, isso é no leste da Inglaterra, ou seja, uma vida de campo, né, e dedicou-se essencialmente à pintura da aristocracia ligada a esses grupos. Mas, como dizem, ele teve uma surpresa grata ao retornar ao interior. Foi enquanto em Londres se fazia o debate acerca do local ou do internacional, do modelo romano, ele, visitando os palácios rurais, e sobretudo as casas nobres mais antigas, acabou por se deparar, por exemplo, com pinturas de Claude Lorraine, com pinturas de Van Dyck, com pinturas de Rubens. E, de alguma maneira, essa forma, essa frequentação da pintura do século XVII acabou por produzir, na maneira do Gainsborough, um tipo de alteração, um tipo de modificação, sobretudo na maneira de produzir o ornamento, que faz com que esse ornamento vibre para nós e que, alguns digam, ele inventou uma espécie de rococó através da reinterpretação dos modelos do século XVII. Né? Então, enquanto, na verdade, Joshua Reynolds, ou mesmo Romney, mais tarde, vão ter como modelo o debate acerca do modelo clássico, vão ter como modelo a ideia da discussão ao redor da recuperação do clássico no século XVIII, para o Gainsborough, a ideia da fusão da paisagem, ou seja, da paisagem que ele poderia ver no Claude Lorraine, ou em alguma medida no Poussin, ou reproduções desses artistas, e da retratística, passou a ser o tema central. Para além disso, nós podemos imaginar que era o interesse dele também a reprodução do ambiente local, ou seja, do campo ou dos jardins, né, ou da paisagem rural reconstruída, de maneira a produzir efeitos de pitoresco, etc., como um tema central. E nós vemos, por exemplo, no corpete dessa personagem, né, na ornamentação ou no interesse que esse pintor tem pela descrição da indumentária, mas não pela indumentária em si, apenas como elegância, mas porque ela oferece a possibilidade de que ele demonstre que ele consegue produzir transparências, sedas, as fitas, o brilho, né, como, né, nós vemos nessa personagem, nas pérolas, no penteado. Então, esse interesse pela materialidade acaba se transformando também num tema para esse pintor. Alguns retratos não identificados, com autoria não identificada, esse também um personagem importante para nós, Henry Chamberlain. Henry Chamberlain é um desses casos de aquarelistas, de viajantes, é alguém que vem de uma tradição de pintores marinheiros, vive no Rio de Janeiro, visita São Paulo, visita Ouro Preto. Nós temos desenhos desses locais, mas temos, sobretudo, uma coleção importante de desenhos da cidade do Rio de Janeiro, associado ao Henry Chamberlain, né? Mas aqui ele aparece para nós num retrato, mas um retrato um pouco oficial, a paisagem sugerida, um retrato de 3/4, né? Numa proporção relativamente modesta, então quase que um retrato de gabinete, vamos dizer assim, né? Mas que nos possibilita refazer a conexão, por exemplo, com os retratos ou do Jorge IV ou dos retratos de oficiais que nós vamos ver agora na sequência, né? Como é o caso do Henry Raeburn. Esse, por acaso, é um artista nascido na Escócia, mas que essencialmente trabalhou também na Inglaterra. E o Sir William Maxwell, esse foi um personagem importante na independência dos Estados Unidos. Então, alguém que construiu a sua carreira e a sua fama militar, combatendo os americanos, né? E um tipo de retrato bastante diferente do praticado pelo Gainsborough, se a gente quiser comparar, ou seja, a figura é quase que escultórica, isolada contra um fundo mais neutro, uma iluminação que vem pela direita, pela esquerda, e que isola esse personagem quase como uma figura sob pedestal, né? Bastante mais oficial como estrutura, um ponto de vista mais abaixo da figura, de maneira a destacar essa importância que ele assume, né?
enfim, as feições e o caráter altivo do personagem com a jaqueta militar, lembrando então essa crônica da vida do personagem, né, sobretudo no período americano. Nós temos que ver que isso, nós falamos aqui de quase que 30 anos de diferença, né, enfim, de 1776 até a virada do século, então já uma espécie de crônica da vida passada, né, quer dizer, uma reconstrução, uma restituição do personagem à sua biografia através da indumentária e através da pose, sobretudo, né, do gesto, da atitude. Isso nos leva, peço que observem sempre o gesto, a força da queda dos braços, na maneira como ele se porta, ou, por exemplo, no retrato do John Walter Wharton, do George Romney, o personagem que apoia a mão sobre o cavalo, como se esse cavalo fosse um pedestal. Não é? Esse tipo de debate e de interesse pelo clássico, né, ele havia nascido na década de 70 com o próprio Joshua Reynolds, né, e, como vocês percebem, gera uma continuidade ao longo desse finalzinho do século XVIII, né, e a operação é bastante interessante na construção desses retratos. Para muitos, a ideia da renovação da retratística viria, sobretudo, da interpretação do modelo antigo, mas da fusão desse modelo antigo com a circunstância moderna, com a atitude e com a postura do retratado. Ou seja, eu procuro imprimir aos corpos dos retratados a atitude da escultura antiga, mas eu sei que eles têm a indumentária e têm a aparência cotidiana, uma aparência modernizada, e eu manipulo esses códigos de maneira a produzir um retrato que tenha essa relevância. Então, eu posso, ao contrário do Gainsborough, em que essa personagem quase que vibra através da tela, quer dizer, ela é construída, ela é introduzida no mundo visual pela indumentária, né? E é um retrato oval, simplificado. Quando nós caminhamos para a pose integral, para o corpo inteiro, essa ideia da fusão com o elemento escultórico assume grande importância. Então, a nobreza do personagem vem dessa espécie de calma construída, ou de atitude nobre, herdada então desse processo de fusão entre o modelo antigo e as próprias feições, ou enfim, a aparência que o retratado assume. Também Thomas Lawrence, esse um quadro agora sobre restauro, está quase finalizado, que vai aparecer na exposição sobre a infância, que o MASP logo inaugura. Então, também um outro gênero importante dentro da retratística inglesa do período, que são os retratos familiares, né, os retratos de família, né, e no caso aqui com o cachorro, né, um animal de estimação, eventualmente com objetos, muitas vezes com referências também a cenários reconhecíveis, casas de família, o palácio, a propriedade rural. Esse é um gênero bastante característico e que é herdado também do século XVII. Se nós retornamos lá ao Peter Lilly ou mesmo ao próprio Van Dyck, nós encontramos nas coleções reais, por exemplo, retratos do Carlos V com a família, desculpa, Carlos V é ato falho, do Carlos I com a família, mas também ao longo do século XVII, retratos da aristocracia com essa espécie de demonstração da genealogia. Durante o século XVIII e início do XIX, isso ganha um caráter um pouco mais doméstico. Muitas vezes os personagens são apresentados também em trajes mais simples, enfim, como de fato as crianças num ambiente um pouco mais informal, ou com os uniformes que podem levar a militar ou à escola, né? Mas também podem aparecer com, enfim, roupas de ocasião ou roupas exóticas, a depender da biografia da família. Nós temos que lembrar que esse momento, enfim, a década de 70 e 80, sobretudo, marca uma espécie de novo impulso na sociedade inglesa que tem que ver com o momento da expansão do comércio e do domínio da Índia, né? A companhia, vamos dizer, a presença dos ingleses já no século XVIII é suficientemente relevante para que se gere um aporte financeiro bastante significativo, e boa parte dessa aristocracia se enriquece ou multiplica a sua riqueza investindo na própria atividade comercial, tanto na Índia, mas também um bocado nas Antilhas. Eu mencionava agora há pouco o Joshua Reynolds, então, como antecessor, né, como o precursor dessa espécie de retrato, de modelo da retratística
nova, né, essa retratística que flerta com o mundo da cultura clássica. E para nós ele aparece, eu volto já já, aqui no MASP, representado por esse retrato bastante interessante, Holden, né, então Edward Holden, e essa personagem que aparece ao fundo, que é a criada indiana. Né? Esse tipo de retrato, né, a gente comentava agora sobre o retrato do Thomas Lawrence, um pouco mais informal, esse, no caso, com a indumentária bastante mais elaborada, quase como numa espécie de encenação teatral, né, e a criada indiana aparece para nós produzindo ou fazendo guirlandas que depois são colocadas na cabeça das crianças. Isso possivelmente tem uma história anterior. Durante o período em que a família esteve na Índia, então viveram nesse ambiente, houve uma invasão, quer dizer, houve uma espécie de resistência local que atacou a cidade ou o vilarejo onde vivia a família, e a criada salvou essas crianças. Então, eles tinham uma espécie de apreço especial por ela, né, e de alguma maneira isso justificaria a introdução dela na tela, mas o fato é que esse gênero, né, do retrato da família com os criados ou com os escravos, em alguma medida, era já um gênero consolidado no ambiente inglês desde o século XVII. Né, tem uma série de casos do próprio Peter Lilly, né, do Alan Ramsay também, ou no século XVII, ou do próprio Reynolds, e aqui no caso com a criança vestida também à maneira, né, a indiana, como vocês percebem nessa tela Gemälde Galerie em Berlim, né, e mesmo a personagem quase que ausente nesse caso, quer dizer, enquanto a família, as duas personagens femininas miram, né, o lado externo, o observador, o pai para o outro lado, mas a criada ocupa-se quase que exclusivamente da criança, mas tem um olhar baixo. Né? Nós podemos identificar pelos presentes, os braceletes, os anéis, que ela de fato tem valor para a família, quer dizer, a família faz demonstrar também a importância e a relevância da criada através dos objetos, né? Não é simplesmente uma possessão pessoal da criada, muitas vezes a família a faz retratar ou a presenteia com esse tipo de objeto, mas se a gente retorna aqui nessa quase alegoria, né? Quase alegoria da salvação dessas crianças, a criada não tem joias, mas ela as presenteia com coroas de flores, e ela mesma tem uma espécie de coroa de louros, ou enfim, uma simulação desse tipo de ornamento, demonstrando a importância que havia naquela possuía na família. Com Joshua Reynolds, uma outra coisa importante para que a gente atente é a cor. Né? Então, essa espécie de estudo de composição quase que abstrata da cor, e que havia aparecido, e essa é a razão de que estejam aqui as duas outras imagens. Né? Primeiro, essa ideia da pose, do estudo da pose, quase como um friso, nesse caso, nesse retrato duplo, né, dos arqueiros, da Tate Britain. Vocês percebem um estudo quase que de cores frias, não é? Enfim, o verde, esse ocre ou o azul, assim, ou o azul do céu, assim como no caso da nossa tela aqui do MASP, as relações entre o azul e o rosa, né, e o cinza, né, quando nós lemos a descrição do catálogo do MASP, ele fala em tonalidades lunares, né, quer dizer, quase que ausente, se nós pensarmos, é quase uma monocromia, a qual se acrescentou, enfim, campos de cor, e esse campo de cor é esmaecido, mas também esse mesmo catálogo nos faz lembrar que é uma pintura que foi muito excessivamente polida e limpa, então nós podemos ter perdido algo dessa cor, mas o fato é que se nós observamos essa prática no próprio Reynolds, nós vemos que ele tem como hábito essa espécie de rebaixamento da paleta ou de fato a apresentação das figuras quase como estruturas de mármore. Né? Esse é o famoso Comodoro Keppel, é uma pintura que faz parte da coleção do Museu Marítimo, Maritime Museum, em Greenwich. Então, é um típico retrato de comandante, mas que é reinterpretado como se fosse um Apolo, né? Enfim, com essa atitude nobre da escultura
romana, e um pouco nós podemos pensar na reverberação ou no tipo de reflexo luminoso que aparece sobre a superfície de mármore como uma base ou ponto de partida para o que faz depois o Joshua Reynolds ao tratar dessas figuras, embora elas tenham muitas vezes a aparência quase que mórbida, né, como figuras fantasmáticas assim para nós, elas podem ocultar, na verdade, um interesse por essa espécie de brilho, que é o brilho da peça de mármore, ao qual se acrescentou alguma policromia, né? Então, de alguma forma, é uma espécie de compromisso entre essas duas estruturas, mas, igualmente, e sobretudo durante a juventude, nós vemos também que ele poderia trabalhar com as tonalidades mais terrosas e mais quentes, e esse é o famoso autorretrato de Reynolds da National Portrait Gallery, né, em que ele aparentemente observa a paisagem e nos observa ao mesmo tempo, com a paleta à mão, né, com o bastão de pintura à mão, mas numa linguagem um pouco mais a maneira, vamos dizer assim, corrente na Inglaterra, ou seja, na reinterpretação da maneira do século XVII, ainda importante durante esse período de formação do artista. Tudo certo? Está acompanhando? É só para ter certeza. É bom porque às vezes a gente não sabe se todo mundo acompanha o delírio, né? Então, muito bem, então enfim, a coleção, como vocês vão percebendo, ela aponta, ela possibilita que nós recuperemos esse debate. De um lado, ela nos dá a possibilidade de falar sobre, por exemplo, o papel do Hogarth na definição de uma escola local, do interesse pela crônica, mas ela aponta também para toda uma genealogia muito clara dessa fusão de retrato com linguagem clássica. Esse é mais um caso, agora de novo, Gainsborough, uma fusão de retrato e paisagem, né? E vocês veem a retomada da ideia da pose, mas essa pose fundida no que era também interesse para o próprio Gainsborough, que é a descrição da vegetação na parte posterior, e isso feito de uma maneira muito livre. Essa vegetação, para ele, em geral, era um pretexto também para exercitar essa espécie de invenção formal, para além de uma descrição, né, enfim, para além da ideia de definição de uma paisagem local, interessava a ele mesmo o exercício da captação do ambiente, da representação desse ambiente natural, integrando, nesse caso, com a retratística, né, assim, um gênero em que ele, de alguma forma, vai se especializar, né? E isso também a coleção nos permite. Igualmente, quando nós falamos, né, da produção de paisagem autônoma do próprio Gainsborough, isso também na coleção do MASP, nós temos que levar em consideração alguns elementos, né? Quando nós pensamos na grande tradição paisagística inglesa do século XIX, ou seja, daquela que é criada pelo Constable, né, em diante, se a gente quiser pensar dessa forma, nós temos ali um corte, um bocado radical em relação a esse ambiente específico do século XVIII. Nesse caso, o que começa por ser aparentemente um local identificável, né, como vocês veem, há uma segunda dúvida, há uma dúvida a respeito dessa localização, acaba por se revelar como uma espécie de reinterpretação da pintura holandesa. Na verdade, hoje em dia o que se acredita é que isso é a fusão, né, enfim, que a pintura seja uma fusão de fato da observação de um local plausível, mas sobretudo com a fusão disso com modelos identificáveis da pintura holandesa do século XVII, como Ruysdael, por exemplo. E há um desenho que muito provavelmente foi visto pelo Gainsborough, e há uma segunda versão nos Estados Unidos dessa mesma pintura, né, o que leva a crer que ele fundia essas duas fontes. Ele interpretava desenhos da pintura tradicional holandesa, recriava esse ambiente. Se fala, por exemplo, da utilização das bétulas e que esse seja um elemento recorrente também em outras telas, e que ele teria incorporado essa vegetação através de desenhos, através da observação de desenhos de pintores holandeses e fundido isso com a paisagem local. Então, assim como nós falamos de uma recriação do desenho, uma recriação do retrato através da escultura, é possível também que essa pintura do século XVIII inglês de paisagem comece por ser uma fusão entre aquilo que era o gosto holandês e a observação do real. Quando então eu falava para vocês agora há pouco, com Constable nós temos um corte, né? O que ele vai dizer para nós, e sobretudo a partir do êxito que ele tem lá em 1824, né, no Salão de Paris. Ele diz, para que eu preciso dessa mitologia? Né, porque eu preciso persistir com a narração
a evocação de uma espécie de Arcádia ou mesmo da paisagem holandesa, se eu posso recorrer ao campo inglês, né? E a partir daí então ele constrói uma espécie de nova linguagem visual para a representação desse espaço, né? Então, o famoso carro de feno ou a descrição do mar, as rochas, mas sobretudo o ambiente do interior da Inglaterra, da região de East Anglia, onde ele vivia, então ao redor de Ipswich, Colchester, então esses horizontes mais baixos, a movimentação das nuvens, o próprio caráter mais áspero da terra, o tipo de cor. Então, pouco a pouco, essa ideia da fusão de um modelo antigo, explícito, identificável, como era o caso aqui com Gainsborough, quer dizer, eu posso, de fato, enciclopedicamente recorrer a uma série de desenhos anteriores e produzir uma imagem a partir dela. Né? O abandono desse procedimento por uma pretensa ou possível observação direta e a elaboração de uma linguagem para a sua representação acaba por substituir esse modo de proceder. E lembrando sempre, são peças que são dessa coleção. Igualmente, nós falávamos falando do próprio Constable, aquilo que eu dizia, então uma das versões para a Catedral de Salisbury e a maneira, como eu dizia, um pouco mais áspera na descrição, alguns elementos que depois vão ser identificáveis como característicos desse artista, ou seja, o acréscimo dessas pinceladas brancas, quase que puras, né? Um branco muito vívido. Também na parte posterior, na arquitetura, nós conseguimos ver esse tipo de intervenção, mas, sobretudo, essa construção quase que com manchas, né? A gente percebe, sobretudo aqui no primeiro plano, no lago, na vegetação mesmo, nesse terreno que aparece aqui no primeiro plano, ou na diagonal das árvores, uma quase que brutalidade nessa construção, se nós compararmos, por exemplo, com a tradução ou com a prática de 50, meio século antes, com Gainsborough. Isso que Gainsborough, enfim, seguiu produzindo até o final do século XVIII e era uma tradição acessível, era uma prática acessível ao próprio Constable. Assim como Gainsborough, o Constable é um pintor que corre ao largo, vamos dizer assim, do que se fazia em Londres, é alguém que vivia particularmente essa vida ligada à descrição do campo, né? Então, percebam também que essa coleção nos possibilita falar desses dois ambientes, do ambiente da retratística aristocrática, mas também da pintura de paisagem. Por fim, Turner, né, assim, enfim, com problemas de conservação, como mencionados no catálogo, eventualmente com a perda de pigmentos. E incrível que, embora seja um pintor lembrado, né, esse foi o grande pintor, o favorito do John Ruskin, a partir do qual o John Ruskin vai elaborar a sua teoria sobre o que é a pintura moderna, no século XIX, era também um pintor bastante interessado na tradição pictórica. Né? E é um fenômeno muito curioso, já falei sobre esses dois artistas aqui hoje, Poussin, mas sobretudo Claude Lorraine, que são extremamente importantes para a definição da construção do modelo de paisagem na Inglaterra. Então, quer esses artistas se aproximem desse modelo, quer recusem esse modelo, a pintura francesa do século XVII é o grande guia para esses artistas, inclusive para o Turner, que começa através de pequenas imitações ou reinterpretações das cenas de Porto, por exemplo, do Claude Lorraine, mais do que as cenas de Arcádia, as cenas de Porto, né? Então, desembarque da Rainha de Sabá, então toda a cenografia ligada à vida portuária que o próprio Turner vai desenvolver. Bom, por fim, eu tinha dito que não é o grande interesse nesse momento, mas fazem parte da coleção as aquarelas de viajantes. Esses são artistas que vêm de uma formação muito variada. O próprio Chamberlain, que nós já vimos hoje, então, com a Ponta da Maçã em Niterói, mas, sobretudo, o Emeric Essex Vidal, que deixa uma produção bastante significativa. No Rio de Janeiro, nós temos coleções importantes de pinturas do Vidal, e também alguém que visita, por exemplo, a Argentina. Há registros visuais importantes de Buenos Aires, do Essex Vidal, né? E eu não entrei, enfim, não quis me aprofundar nesse momento na apresentação desse tipo de material, porque ela pressupõe primeiro uma outra formação, quer dizer, até agora nós estivemos falando de artistas que ou frequentaram a academia, na Academia Inglesa fundada em 1768, o Joshua Reynolds é o primeiro
presidente, né? E a partir dessa fundação ele profere alguns, periodicamente, discursos aos interessados, mas sobretudo aos alunos da academia, discursos esses que são depois publicados. Então, assim como nós falávamos da tratadística do Hogarth, esses discursos do Joshua Reynolds, publicados já, enfim, em edições sucessivas, já no século XIX, início do século XIX, assumem quase que o caráter de um programa para a compreensão dessa produção artística. Infelizmente, de maneira muito curiosa, o Joshua Reynolds jamais foi um artista próximo à corte. Ele quase nunca recebeu encomendas oficiais, nem no período do Jorge III, e ele foi deixado de lado em favor de pintores de origem quase que germânica ou escocesa, que é o caso do Ramsay, Alan Ramsay, que nós falamos agora há pouco, ou Godfrey Kneller, e que são artistas que, para a pintura internacional, para o grande público, não foram grandes nomes, embora sejam grandes retratistas, presentes de maneira muito clara nas coleções reais, mas, por exemplo, não necessariamente na National Gallery ou nos museus nos museus mais abertos ou desvinculados à Casa Real. Então, isso é interessante perceber também. Se vocês acessam o site da Royal Collections, vocês podem ver tudo que a família real tem, e aí a gente vai fazendo essa comparação de gostos. Quem são os pintores da aristocracia, quem são os pintores da nobreza, né? Então havia ali uma diferença. E mesmo não tendo sido favorecido, vamos dizer assim, por esse mecenato oficial, ele era, de fato, gozava de muito prestígio, né? Enfim, foi eleito imediatamente, ele era a autoridade evidente, depois do período passado na Itália, da reflexão produzida a partir dessa fusão da retratística com a escultura, era obviamente o personagem a assumir essa função, e antes dessa academia de 1768 havia também uma academia chamada Academia de St. Martin, que era uma espécie de escola de formação, onde, por exemplo, esteve Hogarth. Então, também esse processo do estabelecimento da academia e do ensino, nós conseguimos refazer esse caminho através da coleção do MASP, mas quando nós tratamos desses pintores, eles são quase que fruto ou de fato da ideia do expedicionário, ou enfim, da visita, né, do treino militar, no caso do Henry Chamberlain, ou são amadores, eventualmente, né, assim, vem de um trato, ou da ideia de que o desenho é uma linguagem a ser aprendida por qualquer nobre ou por qualquer homem de expressão, ela é parte do trato social, como é a conversação, como é o interesse pela música, e muitos desses artistas produzem esses registros, ou são também membros da burocracia britânica presentes no Brasil de maneira muito forte já a partir da chegada da corte, né, desde 1808, né, ou também são personagens de extrato aristocrático e que escrevem e relatam a vida no Brasil, né, e esse é um outro dado interessante aqui do MASP. Nós temos, por exemplo, Maria Graham, né, que é importante também como registro da presença de artistas femininas já de modo muito precoce no Brasil desse período. Então, essa ideia da coleção ou dos artistas vinculados à ideia da viagem, de certa forma, é uma segunda etapa para mim de investigação. A gente pode pensar também Charles Lanzer, que deixa imagens preciosíssimas sobre São Paulo, meados do século XIX. Então, há uma quantidade significativa também de produção desses artistas intermediários, ou seja, não são os grandes nomes da academia ou, enfim, artistas de reconhecimento internacional, mas que produzem essa imagem e revelam, sobretudo, o interesse que a aquarela veio assumir no ambiente inglês desse período. Essa é uma grande invenção, ou enfim, uma prática bastante estimulada também nesse período. É o caso do Chamberlain, as quitandeiras da Lapa, por exemplo. Isso revela muito sobre o tipo de material disponível, com que tipo de papel, com que tipo de aquarela se viajava. Então, há uma série de perguntas que é necessário fazer a esse tipo de obra que, não, de fato, é um pouco distinto do que, né, enfim, da ideia da pintura a óleo, como a gente vinha discutindo até agora. Bom, caminhando já para uma conclusão, eu falava para vocês a respeito da presença dessas coleções de pintura inglesa no Brasil, e a ideia do mapeamento, quer dizer, se isso se transforma num catálogo ou numa pequena amostra no futuro, ainda não sei, mas a ideia é que a gente consiga unir esse repertório, e eu tenho identificado alguns centros importantes. Esse é o caso da Fundação Emma Clabin,
no Rio de Janeiro, a chamada Sala Inglesa, e que tem um eixo, é muito curioso porque o eixo da coleção é bastante parecido com o do MASP, claramente como vocês veem em retratos, também Joshua Reynolds, né, Gainsborough. Existe um possível retrato de Lady Jane, essa identificação não é enfim, tranquila, né, isso é feito por aproximação, mas não há, aparentemente, estudos ainda sobre nenhuma dessas obras que as introduzam num contexto mais amplo. Então, Romney também, no segundo momento, Joshua Reynolds, um retrato de meninas. Os personagens, às vezes, são identificados, às vezes não, né? Preciso reconstruir. E, de novo, Reynolds, Gainsborough também. Uma dessas paisagens construídas também a partir do modelo inglês, né? E outras possibilidades que escapam mais ou menos ao meu escopo temporal, tem meu limite temporal, e que são essas também, rapidamente eu apresento a vocês, são também da coleção do MASP. John Piper é um artista muito importante no pós-guerra inglês, participou de um projeto de catalogação e de produção artística a partir do patrimônio arquitetônico da Inglaterra, sobretudo nesse momento, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que muita coisa havia sido destruída, né? Para quem visitou a exposição dos pintores ingleses na Pinacoteca no ano passado, havia uma espécie de catedral em ruínas, né, executada pelo Piper, e era alguém que percorria então essas cidades do interior ou locais menos conhecidos, mas que tivessem sofrido algum tipo de dano, faziam um registro e produziam objetos como livros, enfim, cartões, que preservassem e dessem continuidade à imagem desses monumentos e, como vocês percebem, produzia também designs para vitrais. E é isso que nós temos aqui na coleção. Separei também Henry Moore, né, para os que se interessarem no século XX, enfim, uma gama variada de possibilidades, um desenho de 32. Isso eu passo rapidamente. Peter Blake, um retrato de George Orwell. Então, é uma coleção bastante eclética. Kitai, esse é um artista dos anos 70, importante, por exemplo, para entender o que se passou aqui em São Paulo com um artista como Luiz Paulo Baravelli, que era abertamente fã do Kitai. E por isso eu digo, à medida em que a pesquisa avance, eu acho que eu vou conseguir compreender por que essas peças foram compradas. Eu imagino que por trás delas houvesse uma conexão direta com tanto o ambiente contemporâneo paulista, como com a ideia dessa constituição de um debate sobre a retratística, como vocês viram na sessão anterior. De novo, Graham Sutherland, esse é um cartão para um eventual monumento a Nelson, mas me parece também uma efígie do Nelson, como as efígies que os ingleses mandavam executar após o falecimento de personagens importantes. Há exatamente uma do Nelson, que está no museu em Westminster, e é muito interessante, são bonecos de cera colocados junto do caixão ou do monumento fúnebre em alguma ocasião celebrativa, ou, enfim, para que se relembre, para que se lembre a memória desse personagem, né? E me parece às vezes que é o caso, né? Mesmo a peruca, a aparência geral do personagem, mas seria importante entender por que Graham Sutherland produz esses retratos. O outro ponto importante para o desenvolvimento da pesquisa, e é um desdobramento que eu imagino que seja possível, é justamente da presença dos ingleses no Brasil, não só através da retratística, mas também através da atividade literária, né? Assim como no caso da atividade política ou da ligação política entre Portugal e a Inglaterra. Também o Brasil independente vai cultivar esse prolongamento, e nós vamos ter exemplos importantes de produção textual associadas também aos ingleses, e o interesse desses pelo Brasil, que vão se refletir, por exemplo, no caso da História do Brasil, do Robert Southey, que depois é publicado em 1821, a edição final, em 3 volumes. E aqui nós temos um retrato do Southey, que era irlandês, na verdade, mas, enfim, viveu parte da vida em Portugal e escreveu essa História do Brasil em Portugal, nunca esteve no Brasil. Mais relevante para mim também são as traduções que se faz de Alexander Pope, né, já no início do século XIX, né, além do ensaio sobre a crítica, né, pelo Conde de Aguiar,
e dos ensaios morais feitos pelo mesmo, há a tradução do ensaio sobre a natureza do homem e dedicada ao Dom João VI, né, impressa em Londres. Então, um interesse mesmo pela tradução da crítica inglesa muito precoce, né, quer dizer, nós temos que pensar que a chegada da família real se dá em 1808, então logo após a isso a abertura, enfim, a legalização, a regularização da imprensa, e esses textos se produzem então entre 3 a 4 anos de funcionamento da imprensa, e rapidamente nós temos uma espécie de ocupação do âmbito do debate teórico pela aristocracia, baseado nessas traduções inglesas. Ou seja, a partir de 1816 e da fundação da academia, esse interesse pelo ambiente inglês ele vai ceder lugar a uma recuperação da França como prestígio intelectual, mas aparentemente houve aqui um hiato, ou houve um momento, né, justamente entre a transferência da corte e essa espécie de redefinição do cenário europeu posterior a 1815, em que os ingleses ocuparam esse lugar de prestígio, né, entre essa nobreza portuguesa estabelecida no Brasil. Então, me interessaria compreender melhor a razão das traduções desses textos e a quem eles eram destinados e que recepção puderam ter. Isso é um caminho que eu tenho seguido para tentar compreender também o porquê dessa relação. Bom, assim como terminei de falar do MASP através da coleção do século XX, fica aqui também uma sugestão para quem se interessar sobre o século XX no Brasil. O mesmo Assis Chateaubriand organiza parte da coleção do Museu Regional de Feira de Santana com uma grande coleção de arte inglesa do século XX. Essa é uma história extraordinária. Eu imagino que parte do material que nós tenhamos no MASP tenha ligação com esse pacote. É uma coleção que ele organiza enquanto permanece na Inglaterra, né? Então, ele é bastante extensa, são cerca de 30 obras, né? Enfim, essa lista não é uma lista exaustiva, né? E nós percebemos uma espécie de rebatimento com a coleção de pintura moderna da Inglaterra aqui no próprio MASP, né? E o último, last but not least, esse é um outro arquivo que eu tenho em mente para a pesquisa, que é o arquivo da Biblioteca Nacional e particularmente a produção bibliográfica e as gravuras. Então, de um lado, a coleção, a publicação do trabalho gráfico da Opera Omnia do Hogarth, em 1808, esses já são os volumes da própria e o Boydell, que é um caso também muito interessante, da Galeria Shakespeare, a Shakespeare Gallery, e que são coleções de cenas das peças do Shakespeare transformadas em gravuras ou adaptações de pinturas baseadas nas tragédias e na produção shakespeariana em geral, e que depois são transformadas pelo Boydell em gravuras e, por fim, publicadas como uma coleção de estampas. Essa coleção Boydell ela foi exposta, quer dizer, as pinturas que deram origem a boa parte das gravuras foi exposta já no final do século XVIII, e depois era possível comprar de maneira avulsa, assim como no caso do Hogarth, comprar de maneira avulsa cada uma dessas imagens ou colecioná-las em fechadas, né? Esse é mais ou menos o espaço que nós temos. Mais tarde, esse mesmo ambiente serviu para que se organizasse uma primeira tentativa de definição do que vem a ser a pintura inglesa. Nós estamos falando da virada mesmo para o século XIX. Então, essa definição se deu em parte, como no tempo do Hogarth, através da literatura, no caso das imagens do Boydell, e mais adiante nessa recuperação da linguagem do século XVII ao XVIII, na tentativa da redefinição do que vinha a ser a escola inglesa. Para que vocês imaginem, na Biblioteca Nacional nós temos uma coleção relativamente modesta. A gente tem de pensar que pode haver 70 imagens, né? Esses livros são bastante extensos, mas nós temos essas 13 editadas, sobretudo aqui entre 1795, imagina a última data, 97 ou 98, né? E eu, apenas para que vocês vejam do que se trata, escolhi as 5 primeiras e, às vezes, né, como vocês veem aqui, elas são executadas por gravadores e, às vezes, por gravadores a partir de outros pintores,
né? Por exemplo, essa a partir do George Romney, como nós vimos presente também na coleção do MASP, algumas, por exemplo, a partir de Fuseli. Então, é uma produção entre pintura e gravura, né? E a cada temporada essa coleção poderia crescer, né? Então, ela foi se expandindo. E essa, por exemplo, é de Francesco Bartolozzi, particularmente importante dentro do âmbito português, né, mesmo no brasileiro, né, alguém que teve uma ligação direta, uma conexão mais próxima com o âmbito da gravura portuguesa, né, da difusão dos modelos clássicos, sobretudo em gravura em Portugal, pelo próprio Bartolozzi. Essa é a visão geral da coleção do Boydell, as gravuras. Então, uma galeria cartaz aqui para a gente finalizar. Então, o Hamlet a partir do Fuseli. Então, como vocês percebem, é um ambiente muito variado, né? Quer dizer, é bastante trabalho, mas a minha ideia essencialmente é partir da coleção de retratos, né? Essa coleção de retratos ela persiste como núcleo, e mapear simplesmente o que está ao redor dela. Quer dizer, essas coleções, particularmente no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, né? À medida que eu possa identificar outros, outros ambientes, outros acervos que tenham também retratos, sobretudo, né, produção retratística desse período, eu mapeio ou reúno numa coleção, mas me interessa também esse viés literário, né, as gravuras do final do século XVIII, né, que eu penso que é uma espécie de patrimônio perdido, né, ele é difuso, ele não é muito visível como conjunto entre nós. Então, em parte, eu acho que a pesquisa vai funcionar, ou deve funcionar como uma reunião, uma reorganização desse material, dando a ela uma organicidade maior. Bom, agradeço a todos que vieram, né, agora pela manhã e me disponho às perguntas. Né? Obrigada, André. É um privilégio poder pensar a coleção assim, né, com um recorte. Acho que o museu, no ano passado, tinha começado um pouco desse movimento, fazendo a seleção de pinturas italianas, depois teve a exposição de arte na França, pensando a coleção do MASP, mas esse capítulo em inglês ainda não tinha sido discutido. Então, geralmente é difícil, porque, como eu disse, o que me interessou primeiro, enfim, para além do interesse mesmo pela cultura e pelo idioma, pela literatura, é o fato desse debate de que é um contexto artístico que se constrói, ele se reinventa quanto for necessário, né? Até o século XIX, ele passa por 2 ou 3 reinvenções, como eu estava dizendo, e cada uma delas com um tipo de modelo, né? Então, esse modelo pode ser a Itália, esse modelo pode ser a França, numa determinada altura do 19 até, mas ele possibilita a ideia, ou possibilita tecer a crítica a uma ideia de uma escola nacional, de uma escola local, de um modo bastante particular, né? Quer dizer, é uma escola local, mas ela é pensada essencialmente como uma construção, e isso nada tem que ver com a ideia de um neoclássico, como nós vamos encontrar eventualmente na França ou na Itália. Quer dizer, isso ocupou na Inglaterra também eles teve uma proporção diferente. E os mecanismos de mecenato são muito variados, então a definição do gosto se dá através da exposição, através da coleção privada, ou através da coleção oficial, né? E isso, segundo o meu entender, me possibilitava caminhar por diversas linhas distintas, né? Como eu mostrava a respeito do Gainsborough, quer dizer, eu simplesmente me retiro desse ambiente e constituo uma coleção num outro âmbito, eu tenho um outro mecenas, né? E eu nutro a minha coleção também de outro tipo de objeto. Quer dizer, enquanto a família real dá as encomendas, por exemplo, ao Alan Ramsey, o Joshua Reynolds vai tratar, da aristocracia, vai tratar dos comandantes. Então, havia essas possíveis distinções, né? E o fato também da insistência na coleção e de que a coleção se visita e de que ela é um instrumento para demonstrar não só esse conhecimento sobre a história da arte, mas ela define um gosto também, e esse gosto não necessariamente é um gosto só ou predominante. Nesse sentido do gosto, eu fiquei pensando muito no começo da palestra, quando você mostra aquela galeria, que é um corredor e as obras estão mostradas alinhadas.
para construir uma narrativa até que você chegue no rei e na rainha. É muito diferente de como a gente tem a obra aqui. É absolutamente oposto, talvez. E eu fiquei curiosa com isso, com essas formas de expografia. No começo também você trazia alguns livros que já mostravam a preocupação em registrar como as obras estavam expostas, né? Não conhecia esse registro tão antigo, né? E você teve acesso a algum documento, alguma coisa que indicasse como estava sendo pensado no MASP da 7 de abril? Porque ali a forma de expografia também já era bastante provocadora. Ainda não eram os cavaletes, mas já era uma expografia que não tratava a obra como algo tão distante, né? Já eram painéis, um pouco com a estrutura de feira, de algo mais comum. Não, toda essa investigação, para mim, daqui do museu, ela está toda no início, né? Então, eu preciso também entender onde é que essas coleções entraram no tempo. Lembra que eu não tenho claro ainda, enfim, a pesquisa, eu estou recém começando essa pesquisa. Eu imagino que a aquisição, assim, boa parte dessa aquisição tenha acontecido, ou das doações, no final da década de 50 e 60. E eu não consigo saber em que medida, em quanto tempo elas estiveram expostas no MASP antigo. Eu acho que elas ganharam casa efetivamente aqui. Quer dizer, o MASP lá da 7 de abril devia ter outros heróis, né? E eu vejo que essa coleção ela vai sendo formada à medida que o Chateaubriand, no finalzinho já, nos anos 60, não nos anos 50, mas no início dos anos 60, vai para a Inglaterra. Então, ele constitui depois disso, né? Então, ela vai ganhando uma importância maior a partir, talvez aqui, do pensamento do projeto para esse museu, e talvez não fosse tão brilhante lá. Agora, de todo modo, essas imagens, a maneira de expor esses retratos é completamente distinta, né? Mesmo que se tratasse dos retratos domésticos, quando nós vemos, por exemplo, esses desenhos do século XIX, aquilo é integrado à arquitetura, né? Mesmo num ambiente doméstico um pouco mais não tão abastado, ele é colocado na parede de acordo com o tipo de decoração e de frisos que havia, né? Quer dizer, com o tipo de decoração imitando a arquitetura antiga. Então havia uma espécie de ritual ou de display especial para essas obras, e a própria parede funcionava como emolduramento, né? Então é bastante comum que nós encontremos essas genealogias já dispostas na parede também, lançando mão dessa espécie de cenografia, para constituir a importância do personagem, né? E mesmo quando nós pensamos nos retratos como o do Joshua Reynolds ou do Thomas Lawrence, eles têm uma dimensão, né? Eles têm uma presença física muito relevante, né? Eles são, de fato, peças de dimensões mais amplas, então eles requerem também essa espécie de integração com o espaço, que é um pouco mais mediada pela arquitetura, por esse discurso, né, que se faz. Uma coisa me chamou a atenção na arte inglesa, que é uma arte que eu não conheço muito bem ainda. Eu não vi cenas do cotidiano. Por exemplo, durante a missão francesa, com o Brasil escravagista, a gente acabou vendo cenas do cotidiano do Rio de Janeiro, inclusive das classes sociais muito mais baixas. E na arte inglesa eu percebi que tinha ou aristocracia ou bucólico através do Gainsborough, enfim, toda aquela coisa. Com a Revolução Industrial não aconteceu isso na Inglaterra, não teve uma arte popular, porque eu não vi nenhuma assim. Que paralelo que você faz assim, mais ou menos? Sim. É que aqui a gente tratou quase que do núcleo da coleção, né? Tá. Mas existiu. Existiu não só, quer dizer, esse é o mundo do Hogarth mais do que de qualquer um desses pintores que a gente apresentou aqui. Então, se você começa a observar as telas do Hogarth, por exemplo, essas da National Gallery, são sequências inteiras de cenas do cotidiano, né? E muito dotadas de crítica. E há também uma produção de cartoons, de charges, né? Tem Rowlandson, que é um caricaturista e que aborda todo esse lado, enfim, da sátira política ou da vida na cidade. Isso, de fato, existiu. Talvez não tenha havido, de maneira tão clara, uma pintura de costumes, como a gente vai ver, por exemplo, na tradição espanhola, né?
que é mais evidente às vezes na pintura napolitana, né? Ou na pintura francesa de alguma medida, né? Mesmo do século XVIII, do Rococó, mas não necessariamente há esse interesse. Esse lugar na Inglaterra é ocupado pela sátira, né? Essencialmente. Entendi. E isso você vai encontrar nessa mistura de narração com propaganda, com crítica, que aparece, por exemplo, na pintura do Hogarth. E no final do século XVIII e início do século XIX, também, na primeira metade do século XIX, sobretudo, uma pintura que começa a se interessar pelo aspecto visível das coisas, né? Então, nesse caso, tem uma importância muito grande a Revolução Industrial, né? Há uma imagem muito interessante, há uma versão na coleção real, na coleção da Rainha, mas também no Museu de Manchester, é uma espécie de paisagem bucólica de Manchester, né? Mas, no fundo, nós vemos as chaminés das fábricas. Então, essa espécie de Arcádia que você vê no primeiro plano, ela vai sendo substituída pelas chaminés, né? E pensando que essa revolução industrial ela começa sobretudo no norte, né? Então, na região de Lancashire, que é Liverpool, Manchester, então mais para o norte, ali isso tem um impacto mais direto. E à medida que a gente caminha para o século XIX adentro, Samuel Palmer, então são os artistas que se interessam também pela narrativa popular, pelos tipos populares, depois o interesse pela descrição do ambiente no sentido da transformação industrial. Há muitas aquarelas sobre estruturas como pontes, novos edifícios, fábricas, tudo isso aparece. Isso não guarda relação com a coleção aqui, quer dizer, essa coleção nossa ela está pensada realmente a partir da retratística, essencialmente, e mesmo a paisagem é muito modesta, né? Quer dizer, a gente tem alguns exemplos, mas a grande estrutura mesmo da narração aqui é a retratística. Ok, obrigada, viu, André? Mais alguém quer aproveitar? Acho que já é quase 1h da tarde, né? Vamos almoçar. Vamos almoçar? Obrigada, André Tavares. A palestra do professor André logo entra no site com o vídeo, então dá para também mandar para o amigo que não pode vir, assistir novamente. E eu agradeço muito pela palestra. Agradeço, muito obrigado.